Meu nome é Chayene, eu tenho 45 anos, digamos assim, já sou bem antiga aqui em Jaconé. Depois da pandemia eu me mudei para cá, para Jaconé, e por conta de algumas coisas que aconteceram na pandemia, tipo, eu tive crise de ansiedade, eu tive depressão, porque eu trabalhava na área de saúde, eu sou fisioterapeuta formada também. E o que acontece? Devido a algumas coisas que aconteceram na pandemia, mexeu com o meu psicológico. E eu tenho 15 anos de formada como fisioterapeuta, mas sendo que houve outras coisas também com relação a relacionamento, né? Sofri relacionamento abusivo e entrei numa depressão. Aí, o que acontece? Um belo dia, eu mexendo na internet, eu vi falando sobre alguma coisa sobre resina epóxi. Me interessei, vi os vídeos, me interessei e entrei no workshop falando sobre esse tipo de artesanato. Nisso eu me iniciei, isso já tem mais ou menos uns 2 anos, e tipo, eu falo que a resina ela salvou minha vida, nesse sentido. Que ela me livrou justamente dessas crises de ansiedade e da depressão também. Sou carioca, sou do Rio, como eu já falei, né? Mas eu já frequento o bairro de Jaconé, Saquarema, desde os meus 14 anos. E, enfim, tô aqui, graças a Deus. Eu faço algumas coisas de efeito mar, faço pranchas também, porque o trabalho não está aqui hoje. E o que acontece? Isso me influencia muito. Mar, eu trabalho numa zona rural daqui de Jaconé, então eu estou trabalhando também com desidratação de folhas e flores também, que aí no caso não é nada, é um tipo de eternização, né, que eu estou fazendo. E o que acontece? A influência que eu acho que tem ao redor, né, não só o mar, como a floresta, as flores, assim, os recursos naturais, eu acho isso como uma inspiração para mim. A criação, né, no caso, a inspiração para a criação das minhas peças, eu vejo através da internet, que são sites, são artesãs, ou então artesãos que são daqui do Brasil, ou então também internacionais também, que eu me inspiro bastante também através dessa pesquisa que eu faço. Pesquisa do mercado de trabalho, pesquisa sobre as pessoas que gostam desse tipo de arte também, entendeu? Então a minha inspiração vem através daí da minha criação, né? Da criação do que eu faço. Vem através daí. Como eu trabalho com resina epóxi, esse tipo de material, que no caso é a minha matéria-prima, tanto a resina como os moldes que eu utilizo, só através da internet que eu consigo adquirir esse tipo de material. Por quê? Em São Paulo já existem lojas específicas com relação à compra, né, da matéria-prima, que é a resina epóxi e os moldes. Mas aqui, infelizmente, por ser um local de pouco difícil acesso, né, então eu tenho que ser pedido tudo através da internet. Às vezes demora a chegar, né, esse tipo de material por conta de problemas no envio, problemas com relação aos correios, entendeu? E o que acontece? A minha maior dificuldade com relação a adquirir esse tipo de material, que não tem lojas específicas próximas aqui, com relação ao o tipo de material que eu utilizo, que é a resina epóxi. Digamos assim, de uns 3 anos para cá, eu percebi que vem crescido esse tipo de valorização do artesanato. Através de quê? Da associação que nós participamos, que nós criamos agora recentemente. Estamos tendo conhecimento das diretrizes, nas leis com relação ao artesanato, uma coisa que nós não tínhamos aqui. Falamos sobre economia solidária, falamos sobre as diretrizes, né, da lei, né, dos editais, entendeu? Então, tanto que agora a prefeitura, com o apoio da prefeitura, da Secretaria de Turismo e da Subsecretaria de Cultura, nós temos um espaço agora em Saquarema para expor nossos trabalhos, entendeu? Tanto o pessoal que é já de Saquarema, como também o pessoal daqui de Jaconé e de outros bairros também de Saquarema. Eu estou vendo que está crescendo muito essa valorização do artesanato aqui, por ser uma cidade turística, né? A tecnologia, sim, impacta, sim, com relação principalmente ao meu trabalho, por conta da pesquisa que eu faço através da internet, através
da inteligência artificial que está chegando agora também, por mais que seja uma coisa assim, o tipo de trabalho que eu faço é com relação à eternização de flores, eternização de fotos, eternização de objetos. Então, está tendo muita pesquisa com relação a essa tecnologia. Faculdades, universidades fazem esse tipo de eternização com relação a inseto, a própria botânica também. Então, o que acontece? A tecnologia, sim, ela impacta num lado positivo com relação ao que eu trabalho. Né? Negativo eu não vejo, por enquanto eu não vejo nada negativo com relação ao impacto da tecnologia no que a técnica que eu faço. Há 9 meses nós criamos uma associação, justamente para ajudar o artesão, né? Não chega a ser uma comunidade, a associação ela abraçou principalmente o pessoal de Jaconé, porque em Saquarema, digamos assim, não é questão de Saquarema discriminava a gente, não. A questão que Jaconé, ela não era reconhecida no bairro, no caso, na cidade de Saquarema, como outros bairros que não são próximos de Saquarema, que tem pessoas que têm dificuldades para chegar a Saquarema, entendeu? Através do artesanato. Então nós criamos a associação justamente para ajudar as pessoas do bairro de Jaconé, porque aqui tem muito artesão, muito, não são poucos não, são muitos. Então nós estamos agregando esse grupo de pessoas justamente com relação a ajudar as pessoas através do seu artesanato ganhar uma renda, porque tem pessoas aqui que só dependem disso, tem pessoas que não fazem outro tipo de trabalho. Sim, tem pessoas que trabalham como eu trabalho e faço meu artesanato, mas tem pessoas que só dependem disso. Entendeu? Então, nós criamos justamente essa associação para agregar todos os artesãos, principalmente daqui do bairro de Jaconé. Eu ainda não tive a oportunidade ainda de passar essa técnica, ensinar essa técnica que eu faço do artesanato. Mas eu acho isso muito importante, porque pessoas, cada um tem um jeito, cada um tem seu talento, mas às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa não tem esse conhecimento no sentido de fazer aquilo, né? Conseguir fazer aquele tipo de artesanato. Gostaria muito mesmo, sim, de passar essa técnica para outras pessoas, com relação ao ensinamento, né? Tipo assim, no Rio de Janeiro já existe mestre artesão, né? E a gente poderia ter isso aqui também, com relação a ser mestre, passar o conhecimento para outras pessoas, transmitir essa técnica, passar essa técnica para as pessoas terem conhecimento, ter oficinas, ter cursos com workshop, cursos passando as técnicas para as pessoas, entendeu? Eu gostaria muito mesmo de se tornar, assim, uma professora ou, tipo, passar minha técnica para outras pessoas. Entendeu? Porque eu acho que conhecimento é uma coisa que não deve ser guardada, ela tem que ser transmitida para outras pessoas. Meus planos para o futuro continuar, né, com relação ao artesanato, crescer mais ainda junto com relação ao conhecimento do artesanato. Eu amo o que eu faço, é aquilo que eu já falei desde o início, me salvou mentalmente, fisicamente também me salvou com relação a isso. E futuramente eu espero que o artesanato seja mais valorizado, não só aqui, mas no Brasil inteiro, com outras pessoas que precisam desse tipo de coisa, porque tipo assim, é uma ocupação tão bonita, né? Você ficar satisfeito em saber o resultado final do que você fez aquilo. Então, o que acontece? Futuramente eu espero isso. Que eu continue com a minha arte e transmitindo felicidade para todas as pessoas. Bom dia, meu nome é Piara Rodrigues. Eu comecei no artesanato por conta de uma depressão. Por ser filha única, perdi minha mãe. E eu morava no Rio, vim morar aqui, em Jaconé. Conheci o CRAS de Jaconé e comecei a fazer artesanato. Foi o que melhorou pressão alta, depressão. Eu fazia pinturas de pano de prato, sempre costurei. E aí comecei a fazer as almofadas e
trabalhando com reciclagem. Então eu conheci tampinhas de garrafa, garrafa PET, eu faço muita coisa de artesanato com reciclagem. Então este ano eu tive a ideia de pegar as tampinhas de garrafa e confeccionar árvores de Natal, pequenas e grandes. Eu vi que algumas coisas aqui não existem, não tem, ninguém fazia. Eu gosto de inventar coisas. Então eu comecei a fazer as árvores de Natal, também trabalho com telha, que eu pego na praia conchinhas para fazer as telhas. E tem uma árvore também que tem uma frutinha, que aquela frutinha não estraga. Então eu também pego aquela frutinha para fazer a parte de baixo das telhas, coloco nelas o adesivo de futebol, né, de times de futebol, coloco também massa corrida e a telha fica muito bonita. E eu uso coisas daqui, da região. As frutinhas das árvores, as conchinhas da praia. Isso me motiva muito. As minhas criações são próprias. Eu não vejo alguma coisa ali, outra aqui para copiar. Eu gosto de inventar coisas, porque eu sou professora de artes. Então eu gosto de inventar. E eu passo às vezes de bicicleta, vou olhando coisas por aí e inventando coisas. Eu sou uma verdadeira inventora de coisas. Tem algumas coisas sim, pinturas de pano de prato é uma técnica antiga, né? A maneira de fazer as coisas é que eu modifico, mas a pintura, normal. Sim, os desafios são em casa mesmo, porque eu sou mãe recente de 3 crianças que eu praticamente adotei. Então, assim, o meu desafio pessoal são os horários de escola, de futebol, de tudo que eles fazem e o período que eu tenho para fazer o artesanato. O outro desafio são espaços, pequenos espaços, porque nós não temos muitos espaços aqui no nosso bairro. Nós temos agora a Casa da Pedra para expor, mas às vezes o movimento é aqui e a gente não tem um espaço, é um desafio para a gente, um espaço aqui no local. Bem, eu tenho me apoiado agora na associação, porque eu não tenho muito contato mais com o CRAS. Antigamente era bastante com o CRAS e agora com a associação. Essa é a comunidade que eu mais me identifico no momento. Bem, eu pretendo que o nosso trabalho alcance o Rio de Janeiro e outros lugares. Como a gente já foi, recebemos uma moção de aplausos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, nosso trabalho com a FAERJ, integração com a FAERJ. Então, eu pretendo que o nosso trabalho chegue a outros lugares, porque tem feira em Copacabana, Ipanema e até em outros estados, em outros países. Eu pretendo que o nosso trabalho alcance tudo isso. Bom, o recado que eu deixo a todas as artesãs que se dediquem bastante, procurem produzir bastante, porque agora no final do ano nós temos muito movimento em Saquarema. E se a gente produzir bastante, o nosso trabalho for divulgado em outras redes, em outros lugares, certamente nós vamos ter encomendas de bastante trabalho e o pessoal tem que se dedicar. Amor e dedicação. Outra coisa, gostaria que a senhora fizesse uma rápida introdução, seguindo de como você começou a trabalhar com isso e o que motivou essa escolha. Não precisa saber. Tá. Meu nome é Lúcia, eu aprendi fazendo colégio interno, fiquei vários anos lá e quando eu saí eu comecei a praticar para poder fazer vendas. Entendeu? Aí faço vendas, que não é a minha fonte de renda porque não dá. Trabalho com outras coisas, mas continuo fazendo crochê e pintura. O crochê, eu tenho umas ideias, mas às vezes eu procuro na internet só para poder você ter uma ideia melhor. E na pintura eu estudei, tem uma professora que ela sempre está me auxiliando e manda os riscos para mim fazer. A tecnologia é muito boa, né? Que ajuda muito, né? Que às vezes você tem uma ideia, mas você vai lá pesquisar, aí te auxilia melhor nas ideias que você tem. Eu ensinei a minha filha. Ela, hoje em dia, ela faz e ela vende as coisinhas dela. Mas assim, ela vende mais na internet.
entendeu? Foi a única pessoa assim que eu ensinei. E tem a minha tia que eu ensinei há muitos anos a fazer chinelo bordado, entendeu? Assim, hoje em dia ela não faz mais, mas na época deu para ela tirar um dinheiro muito bom para ela, entendeu? Assim, eu para mim é bom porque para mim me ajudou a me curar da minha depressão que eu tinha, né? E me ajudou muito. Então, assim, eu tento ajudar as pessoas ensinando, né? Por exemplo, minha filha, ela queria fazer para ela poder ter uma renda extra, né? E minha tia também, entendeu? Mas para mim foi nessa parte de depressão mesmo, que me ajudou a me erguer bastante. Porque para mim foi muito bom mesmo. Que eu queria ter mais tempo para me poder dedicar às minhas coisas, entendeu? Do meu futuro eu queria viver só do meu artesanato, né? Ter uma possibilidade de ter mais tempo para me pintar, produzir minhas coisas, entendeu? Mas como a gente não tem, né, a gente vai tentando assim e espero que o Saquarema, né, evolua mais para os artesãos, né? Continue, que é muito bom. Mesmo que você não consiga vender, mas continue, que é muito bom. Bom, eu sou o Vitor, eu comecei a fazer macramê em casa por conta própria. Eu aprendi tudo na internet, tudo em referências de Instagram, internet, YouTube, aonde consegui pesquisar, eu pesquisei. Comecei como um hobby, só que devagarzinho fui profissionalizando isso. Quando eu vi, já estava inserido no mercado porque eu vi que as pessoas gostavam, estava agradando as pessoas as minhas peças, o meu trabalho, que era bonito, que era legal. Aí eu falei, pô, posso deixar de ser um hobby, posso profissionalizar meu trabalho. E basicamente eu comecei a fazer porque eu não estava num momento muito legal da minha vida e foi um bom incentivo isso, de eu conseguir me movimentar, me encaixar de novo no trabalho e fora que eu acho gratificante. Eu acho que distrai minha cabeça, é legal e distrai a cabeça, né? Eu acho que é legal por causa disso, que incentiva as pessoas a estar sempre fazendo alguma coisa cultural. E fora que dá para fazer 1001 coisas diferentes, né? Eu faço de suporte de planta, cortina, cadeira, quadro, porta-retrato. O que eu consigo inventar de novidade eu vou inventando, vou criando e vou fazendo. Eu acho que sim, que agora a associação, os boxes de Saquarema estão dando um up no trabalho de todos os artesãos, tá dando oportunidade de trabalho para todos os artesãos, sim. Eu achei uma iniciativa bem legal, bem bacana. Então, eu geralmente eu pego referência de alguma peça pela internet e crio a peça, o que eu não gosto ou que eu às vezes quero agregar ou tirar ou aumentar ou diminuir, depois eu venho trabalhando em cima disso. Então, primeiro, geralmente eu pego uma referência, eu falo, eu quero trabalhar em cima disso aqui, quero fazer de outra cor, de outro modelo, de outro tamanho, e eu vou enquadrando a minha referência a partir de algum ponto que eu vi em algum lugar. Vou trabalhando a minha criatividade em cima de uma referência, né? Geralmente eu faço assim, mas também às vezes eu crio uma peça do nada, do zero, por já ter referência de outras peças, né? Então vou, às vezes assim, juntando ideias e junto uma coisa só, ou às vezes eu pego uma ideia já pronta e peneiro o que eu quero, ou acrescento uma coisa a mais, retiro, e assim a gente vai elaborando e inventando coisas novas. Material, eu uso barbante, fio náutico, aí a espessura do barbante pede a peça, tem peça que tem que ser mais grossa, tem peça que pode ser mais fino. Fio náutico, geralmente eu uso para peça que fica no tempo constantemente, que aí ela aguenta mais tempo, mas geralmente corda, fio náutico, cordão de algodão, argolas de madeira, de cromada, de metal, que é basicamente o meu material que eu uso. Eu acho que o principal desafio que a gente tem é a desvalorização do nosso produto, que as pessoas não veem a mão de obra que tem em cima do produto e às vezes quer deduzir um valor ou acha caro em cima do produto, mas a pessoa não sabe da mão de obra que tem em cima do artesanato daquela pessoa. Uma das maiores desvantagens é essa, é a desvalorização do artesanato, da mão de obra do artesão. Eu vejo que está crescendo a valorização, aos poucos a gente está conseguindo o nosso espaço, né? Só que eu acho que tem uma coisa bastante a percorrer ainda. As pessoas estão começando, eu acho, a entender que Saquarema também é uma cidade
de artesanato, que não é só surf, que dá para a gente encaixar o nosso artesanato, até com o próprio cartão postal da cidade, que é o surf. Então acho que devagarzinho a gente está trabalhando isso e dando valor ao nosso trabalho, né? Mas é uma coisa, eu acho que infelizmente, querendo ou não, eu acho que é um passo de cada vez. Eu acho que é uma coisa com o tempo, né? Sim, eu acredito que exista, sim. Eu já percebi uma grande família entre todos os artesãos. Eu achei isso muito bacana, que eu percebo que todo mundo está um ajudando o outro, todo mundo que pode fazer para ajudar o colega da barraca do lado, da mercadoria do lado, as pessoas fazem para ajudar, até porque eu percebo também que é uma luta diária para todo mundo. Então, se você fecha uma porta para o seu amigo da barraquinha do lado, querendo ou não, você também pode fechar uma porta para você, porque é uma conquista, acho que coletiva. Então acho que todo mundo se ajuda assim, é bem bacana essa parte da comunidade, está bem presente sim, aqui em Saquarema. O que a gente consegue fazer para se ajudar, a gente está fazendo sim. Sinceramente, eu gostaria muito de ensinar, eu não ensinei ainda, mas é uma das vontades que eu tenho, de ensinar para crianças, para ver se eu consigo prosperar a arte e levar um pouco de cultura para as crianças também, tirar essa coisa de videogame, de TikTok, Instagram, também da mão da criança, sabe? Tipo assim, a gente incentivar uma coisa legal, uma coisa diferente, não só o macramê, que é o que eu faço, com qualquer outro artesanato, eu acho bem legal. A minha vontade é, assim, de ensinar a crianças. Não ensinei ainda, tentei ensinar para o meu priminho, mas ele não deu muita ideia, que é o que acontece geralmente. Mas a iniciativa eu gostaria sim, eu gostaria de ensinar para criança, para quem quiser, não só para criança não, para quem quiser. Eu acho bem bacana. Eu acho que a Casa da Pedra é uma ótima visão de futuro do artesanato em Saquarema, porque é um dos principais pontos que tem de turismo, de onde as famílias se reúnem, porque é um dos principais lugares legais, maneiros, que propõem várias coisas legais, várias peças, essas coisas também, shows. Então, eu acho que é uma grande iniciativa, um grande visor, né, de visão de futuro, seria a Casa da Pedra, porque, sabe, dá o que a gente estava precisando, um ponto específico para a gente ter uma coisa mais fixa para todos os artesãos. Eu acho que o artesanato ele é muito legal, é muito importante para a saúde mental das pessoas. Às vezes a gente não percebe ou não leva a sério, mas quando você começa a fazer alguma coisa que te agrada, seja qualquer área dentro do artesanato, você vai vendo que aquilo ali te dá uma força, nem que for para terminar aquela peça ali. E quando você termina ela, você sente uma gratidão de você ter feito aquilo ali com as suas próprias mãos. Então eu acho isso muito bacana, a pessoa ela ter essa virada, sabe? Então eu acho que é importante, porque eu acho que é riqueza mental para a pessoa, riqueza espiritual, riqueza mental, você poder agregar um pouquinho de deixar uma coisa sua ali, material, sabe? Eu acho isso muito bacana. Meu nome é Valéria, eu moro em Saquarema, atualmente estou morando aqui em Jaconé, faz um ano. Eu trabalho com macramê, comecei a fazer o macramê, foi na pandemia, quando eu me aposentei e vi que eu precisava fazer algo para passar meu tempo e foi no macramê que eu me encontrei, porque até então eu não gostava de fazer nada de trabalho manual. Eu comecei a observar aquelas cascas da palmeira e eu já andei até pensando, já colhi algumas no chão e vou começar a fazer um trabalho de macramê nas cascas da palmeira, que eu achei que é interessante. Olha, meu processo criativo, eu procuro me espelhar assim nas macrameiras que tem no YouTube. Eu gosto muito, então eu me inspiro, faço as minhas peças inspirando naquelas que tem mais, que sabe, que já trabalha há mais tempo, que mostram seus trabalhos pela internet, e eu gosto muito. Aí eu procuro fazer meu trabalho baseado no trabalho delas. Eu gostaria de dizer que o artesanato assim,
local que as pessoas possam dar mais valor ao trabalho, ao artesanato, porque é um trabalho feito com carinho, feito com amor, com dedicação, e muitas das vezes o artesanato não tem assim esse olhar, né? Que a cidade possa assim dar mais, os moradores possam dar mais atenção para os artesãos, olhar com mais carinho, que é um trabalho que a pessoa faz de dedicação. É isso que eu penso. Meu nome é Eliane, trabalho com artesanato há muito tempo, desde novinha, então tem muito tempo. E o meu motivo no artesanato foi a minha família. Nós temos vários artesãos na família, fazem várias peças, né? E de crochê, madeira, várias coisas. E eu faço também várias coisas. Eu trabalho com MDF, trabalho com vela, faço bordado em fita, ponto cruz. Crochê eu estou me arriscando agora, faço as bijuterias, faço artesanato em garrafa, na reciclagem de garrafa. E por aí vai, eu adoro aprender. Então, como eu faço várias coisas no artesanato, aqui hoje, para mim, o que me motiva mais a fazer são as cangas, que eu faço as cangas artesanais com tie-dye. E são assim, para a cidade, eu escrevo Saquarema, eu faço desenhos voltados nas cangas voltadas para a praia, para esse lado de praia. E algumas bijuterias. As minhas ideias, eu tenho o hábito de dizer que todo artesão é maluco, tem um pouquinho de doideira. E é por aí, a gente coloca as coisas na frente, vou fazer uma canga de tie-dye, que desenho eu vou fazer? E aí começa a fazer alguma coisa e vai surgindo e você vai fazendo. Vai fazer uma bijuteria, vai fazer uma garrafa, você imagina aquilo ali e vai botando os materiais ali na frente e dali você vai fazendo. Não tem assim, as inspirações vão vindo na hora para ver o que vai sair. Se não der certo, a gente desmancha e faz de novo. Sim, eu acho que a prefeitura tá dando uma ajudadazinha pra gente e as pessoas, eu acho que agora que estão começando a olhar o artesanato com outros olhos. Você ainda encontra muita gente que fala assim, poxa, pegou uma garrafa do lixo, essa garrafa está lá no lixo, e não vê o trabalho no final, vê a origem, né? Mas ela daqui a um tempo aquilo vai ser uma coisa normal, mais, né, normal para elas. Então, assim, a cidade eu acho que ela ajuda bastante. Em vista das outras cidades, do que eu já ouvi falar, a gente aqui tem até um bom respaldo na área do artesanato. Me chamo Sara Ezaquiel, tenho 55 anos. O que me motivou a trabalhar com artesanato foi a vinda para Jaconé, que antes eu trabalhava com costura, mas não profissionalmente. Hoje em dia, profissionalmente. E aqui em Jaconé me motivou muito, inclusive em conhecer a Valéria, as meninas aqui. Isso foi o motivo para eu estar entrando no ramo do artesanato. No caso, aqui a influência maior na localidade, quanto ao meu trabalho, é a paz que tem aqui. Eu sou muito praieira, gosto muito de praia, de brisa de mar. Isso aqui traz uma tranquilidade para a gente até fazer mais outras coisas, ter outras ideias. Isso influencia muito. E por ser uma cidade também, né, bem festiva, vamos colocar assim, região dos lagos, né, as pessoas vêm para passear, vêm para conhecer, agora tem várias feiras, né? Isso aí influencia bastante o nosso trabalho. Bom, meu processo criativo começou comigo mesma e minhas filhas, que eu tenho 3 filhas mulheres. Eu faço toucas de cetim, turbantes, né, afro para negros. E conforme eu vou tendo as vendas, conforme eu vou vendo o local em si, no caso, e necessidade, eu já estou passando também para o lado das criatividades, coisas úteis, né? Não dizendo costura criativa, costuras úteis, né? Como coadores, porta-celulares, porta-óculos, descanso de óculos, entre outras coisas. Aí isso realmente influencia bastante. A localidade também ajuda bastante com isso. Bom, as técnicas que eu uso, na verdade, são antigas. Que desde a minha avó, a minha tia, eram costureiras. Não costureiras profissionais. Costureiras mesmo de, vamos botar assim, fundo de quintal. Então a técnica já é bem antiga. Conforme eu vou fazendo, eu vou me aperfeiçoando, vou tendo ideias. Hoje em dia tem muito YouTube para você ver alguma coisa. Daquilo eu vejo, faço do meu jeito.
Então eu uso basicamente essa técnica de estar tentando ver o melhor e o diferencial também no local. Eu não gosto muito do mesmo. A gente sempre tem, cada um tem um jeitinho de fazer. Então essa técnica que eu uso, da antiga, né, e tentar fazer o diferente. Ah, sim! Os principais desafios que eu vejo aqui, no caso, é que as pessoas daqui mesmo são um pouco mais complicadas para o nosso comércio, né? Quem vem de fora que eu acho que aprecia mais. E o principal desafio é de você estar lá no local. Você quer, claro, vender a sua peça, né? Mas depende muito da pessoa que está vendo aquela peça, né? Do cuidado que ela vê aquilo, do valor que ela vê, né? Eu acho isso um desafio bem grande, que você vai numa feira, você não vende nada, aí vai em outra semana, você consegue vender alguma coisa. E é um desafio grande sempre, então a gente tem que sempre batalhar, não pode desistir. A valorização daqui no artesanato em Saquarema, eu acho um local até bem viável para isso, por conta de pessoas que vêm passear, que vêm ver e tudo. E a iniciativa que eu tive é de estar promovendo um material que dê para vários, né? Que é como eu falei antes. Tem gente que gosta de uma peça, tem gente que não gosta dessa peça. E depende muito da pessoa, né? E do valor que ela dá para o nosso artesanato. A gente vai fazendo de várias, a gente tenta fazer de várias formas, né? De várias peças, para ver o que se adequa melhor. Bom, os planos para o futuro é o que eu estou vendo, como eu falei anteriormente, esse grupo de mulheres nessa associação que está sendo muito valorosa para a gente, pelo menos para mim. Meu plano de futuro é seguir junto com elas, a gente ir à frente, conseguir um espaço legal, toda feira que tiver a gente conseguir estar participando. Eu pretendo seguir em frente, que está sendo muito bom. O conselho que eu dou para quem gosta, para quem curte, que venha participar dessa associação aqui de Jaconé, que é muito boa, para nós mulheres empreendedoras, para o futuro, para a cabeça, para a mente, faz um bem muito grande. E mulheres unidas, né, são mais fortes. Tá. Eu sou Valéria Santos, sou moradora aqui de Jaconé, Saquarema, e a minha vida é o artesanato, né? Eu iniciei com o artesanato desde a infância, já vendo a minha família, as mulheres da minha família trabalham com artesanato sempre, desde sempre. A minha avó já fazia crochê, minhas tias, embora eu não tenha aprendido essa técnica, não tenha trabalhado essa técnica, mas foi aí, com 8, 9 anos, que eu comecei a me interessar pelo artesanato. Eu já fazia pequenas flores, fazia pequenos bordados e fui aprendendo a costurar à mão. E hoje eu trabalho com feltro, eu faço bonecos de feltro, utilitários, lembranças para festividades, sempre no material em feltro e sempre costurado à mão. Saquarema é um espaço que tem proporcionado aos artesãos um crescimento. A partir de um período para cá, nós ganhamos mais visibilidade, ganhamos espaços para trabalhar, mas sempre houve o incentivo. A cultura local, o clima local, nos dá também matérias-primas. Corta isso, por favor. Corta isso, vamos lá, falei errado. O ambiente, né? O ambiente e a natureza local, ela nos dá matéria-prima para estar trabalhando com isso, né? Nós temos concha, nós temos as areinhas, sempre respeitando o meio ambiente. Isso nos serve de inspiração para trabalhar. Normalmente, eu idealizo uma peça, no caso uma boneca, por exemplo. E a partir dali eu faço o desenho ou obtenho algum molde. E ali eu faço desde o risco, a transferência para o tecido, o corte e a costura manual. E, por final, a decoração, né? A gente começa a colocar os lacinhos, os olhinhos, e assim a gente começa uma produção. Sendo que sempre ela difere da outra, embora seja a mesma técnica, mas a gente desenvolve a criatividade. Ali, ao criar uma boneca, ao criar uma peça, você está dando vazão, os seus sentimentos naquele momento, a sua alegria, aquilo que te move no interior. E isso transparece na sua peça. O amor, ele é transparente na peça que você produz. Eu utilizo
a arte em feltro. E dentro do feltro, a técnica que mais me impressiona é uma técnica de costura, é o ponto caseado. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo ponto caseado. Ele é um pontinho firme, é um ponto unido e é um pontinho cheio de carinho. Se você não estiver bem, você não consegue casear. Então você tem que estar assim, tranquilo, calmo. E o ato de você estar, né, utilizando essa técnica, traz para você também em contrapartida essa leveza, essa tranquilidade. E assim vamos caseando. O viver do artesanato hoje é o maior desafio, não só para mim, mas para todo o artesão, né? A comercialização ainda é pequena. As pessoas estão começando agora a valorizar a arte em si, compreendendo todo o trabalho que tem uma produção. E reverter isso em valor de venda, às vezes é muito mais difícil. Perfeito. Foi? A nossa sétima pergunta é sobre o impacto tecnológico. De que forma a tecnologia e as redes sociais influenciam na sua prática artística? Bom, hoje, a tecnologia me ajuda bastante na criação e produção das peças. Antes, era necessário que eu só desenhasse. Hoje, a gente já encontra na internet, através da tecnologia, a gente já encontra moldes disponíveis. Então, você pode estar adaptando a sua realidade, adaptando a peça que você quer. E isso facilitou muito. Também a divulgação nas mídias sociais. Hoje você tem o seu produto, você já coloca na mídia social e ele é visto por muito mais pessoas. Então o alcance é muito maior. Bom, eu hoje vejo aqui em Saquarema uma união maior entre os artesãos, entre os profissionais da arte, entre os artistas. E com o nascimento de várias associações, vários coletivos que têm se apoiado mutuamente. Então hoje somos mais fortes. Hoje nós temos uma voz, né? Somos artesãos e conseguimos falar de uma maneira mais coesa. Através de fóruns, reuniões, né? Eventos que a própria Saquarema nos fornece e outros municípios também. Então a gente tem procurado integrar e levar mesmo adiante a bandeira do associativismo. Então, a transmissão do conhecimento, das técnicas artesanais, do artesanato em si, que é uma cultura popular, é de grande importância. Eu tenho, em toda essa minha trajetória, em todos esses anos, no artesanato eu tenho ensinado. E é prazeroso quando você transmite seu conhecimento para alguém e você vê essa pessoa crescendo, gostando, produzindo. Hoje eu faço um trabalho também com a terceira idade, né, numa comunidade aqui perto. E é gratificante quando você vê que eles acham que não tem mais o que fazer e de uns retalhos sai uma flor. Então isso traz para a gente uma alegria imensa, né? É um prazer que a gente não tem tamanho para passar. Você com o artesanato, com a sua mão, você muda a vida de outras pessoas, muda a sua própria vida e você muda a vida dos outros. Porque você dá novas perspectivas. Antes, o que você não poderia fazer, você hoje sabe que é capaz de fazer. E eu tenho encontrado muito isso assim, no meu caminho, nessa minha trajetória. E a todos quanto eu posso, eu procuro estar transmitindo o meu pouco conhecimento, mas a minha grande vontade de estar aprendendo junto. Porque é uma via de mão dupla. Entendeu? Você transfere, você ensina e você aprende muito mais. E isso aqui é enriquecedor. Hoje é levar o artesanato a todo o município, através de feiras, né, feira itinerante, que nós possamos alcançar cada pedacinho do município, levando uma feira com oficina e que as pessoas possam conhecer um pouco mais da arte de cada um e ali até se descobrir. Né? Através de uma feira, nós já tivemos experiência de pessoas que achavam que não sabiam fazer e quando chegou lá e tocou na oficina, tocou o material, descobriu que pode. Então, a minha vontade é que cada ponto de Saquarema tenha uma feira artesanal, tenha um espaço
para o artesanato e que possa receber a todos, e que todos venham aprender, porque todo mundo tem algo para aprender, algo para ensinar. E o artesanato é isso, é vida, é terapia, é reconhecimento, é amor, é paz, é calmaria, é leveza. O artesanato é Saquarema. Então eu deixo aqui uma mensagem para aqueles que já fazem, né, para os artesãos que já trabalham, né, produzindo suas peças. Jamais desistam. O sonho, ele é conquistado a cada dia, então jamais desista. Aqueles que estão iniciando, se apropriem dos seus sonhos, idealizem, busquem conhecimento, busquem parceria, não desistam, vamos caminhar. E aquele que nunca teve coragem ainda de colocar a mão ali para produzir, produza. Procure alguém, procure uma instituição que forneça curso, vá conhecer mais um bocadinho daquilo que você gosta, daquilo que está no seu coração. E eu tenho certeza, você vai fazer peças lindas e maravilhosas.